Boa noite a todos. Damos início, então, à nossa reunião ordinária da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Nesse dia 10 de fevereiro de 2026, estava previsto para as 18 horas, mas vamos iniciar às 19h25. Temos bastante aí projetos para analisar. No plenário, então, da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina. Agradeço aí a presença dos colegas vereadores, vereador Valmor Rexigel, também vereador Márcio Fischer, que compõem esta comissão, dos assessores, servidores da Casa Legislativa e demais participantes que nos acompanhem pelas redes sociais. Dando início, então, aos trabalhos da reunião, passamos à leitura da pauta, né? A leitura da aprovação, então, e aprovação da pauta de hoje. Temos 9 projetos hoje para ser apreciados e deliberados aqui, nessa comissão. O projeto de lei ordinário número 90, 2025, dispõe sobre a criação do Programa de Otimização de Recursos do Município de Horizontina e da outras providências. Relator Eduardo Maro. Projeto de lei lei ordinária número 92, 2025, que dispõe sobre a concessão de gratificação de produtividade fiscal por exercício de atividades de fiscalização dos servidores e que exercem e da outras providências. O relator Valmor Rexigel. Projeto de lei ordinário número 003/2026 dispõe sobre a instituição do programa Novos Horizontes como programa de política pública para mulheres no município de Horizontina e da outras providências. Relator Márcio Fischer. Projeto de lei ordinária número 004/2026 que altera o caput do parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 1º, inciso 1º e 4º do artigo 3º da Lei Municipal número 4.375, de 19 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o pagamento de diárias e fixa valores no âmbito do Poder Executivo Municipal de Horizontina e da outras providências. Temos o relator, que sou eu mesmo, Eduardo Maro. Projeto de lei ordinário número 006/2026, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 4.096, de 29 de junho de 2022, e fixa o valor do piso salarial do agente comunitário de saúde e de agentes de combate a endemias no município de Horizontina, de acordo com a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. O relator, Valmor Paulo Rexigel. Projeto de lei ordinária número 07/2026, que autoriza o cômputo do tempo de serviço dos servidores públicos municipais no período de vigência do inciso 9º do artigo 8º da Lei Complementar número 173 de 2020, nos termos da Lei Complementar número 226 de 2026 e da outras providências. Relator Márcio Fischer. Projeto de lei ordinário número 009/2026, que concede revisão geral anual dos servidores públicos municipais e fixa o novo valor de referência. Relator eu mesmo, Eduardo Maro. Projeto de lei ordinário número 010/2026, que altera a Lei Municipal número 1010 de 18 de dezembro de 1990, em seu artigo 22 e da outras providências. Relator Valmor Paulo Rexigel. Projeto de lei ordinário número 012/2026, altera a Lei Municipal número 1663, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal e da outras providências. O relator Márcio Fischer. Vereadores aí estão de acordo com a pauta de hoje? Tudo certo. Então, todos de acordo, considerando aprovada a pauta da presente reunião. Passando agora para a análise dos projetos de lei que integram hoje a tramitação nessa comissão, com a respectiva designação de relatoria e apreciação dos pareceres. Então, o primeiro projeto de lei ordinária número 090/2025, aonde eu mesmo sou o relator deste projeto. Parecer da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Parecer no 001/2026. Número do processo 727 de 2025. Data do protocolo 26 de
de novembro de 2025. Tipo da matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria, 90 de 2025. Relator, Eduardo Rafael Itman Maro. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a criação do POR, Programa de Otimização de Recursos do Município de Horizontina e da outras providências. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem para análise dessa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social o projeto de lei ordinário número 90 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do POR, Programa de Otimização de Recursos do Município de Horizontina e da outras providências. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, pareceres jurídico emitido pela assessoria IGAN, ato de designação de relatorias, impacto financeiro, ata Copar e parecer da Procuradoria do Município. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina e analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. O projeto de lei ordinário número 090 de 2025 da iniciativa do Poder Executivo Municipal visa instituir o Programa de Otimização de Recursos POR, com objetivo de promover maior eficiência na gestão pública, por meio da racionalização de gastos, revisão de contratos, otimização de processos administrativos, incentivo à inovação e fortalecimento dos mecanismos de controle e avaliação de resultados. Durante sua tramitação, o projeto recebeu mensagem ratificativa, promovendo ajuste na redação da ementa e de dispositivos específicos, restringindo expressamente o alcance das normas do Poder Executivo Municipal, bem como suprimindo o inciso 7º do artigo 7º, adequando a proposição aos limites de iniciativa legislativa. A matéria foi instruída com exposições de motivos, declaração do ordenador de despesa, impacto orçamentário e financeiro, orientação técnica do IGAN e parecer da Procuradoria-Geral do Município, os quais integram o processo legislativo e subsidiam a análise desta comissão. Compete à Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social analisar a proposição sobre os aspectos relacionados à organização administrativa, ao desenvolvimento institucional, à qualidade dos serviços públicos e os reflexos sociais decorrentes à sua implementação. Sobre esse prisma, o projeto de lei número 090 de 2025 apresenta mérito administrativo e social, ao propor um conjunto estruturado de ações voltadas a melhorias da eficiência dos gastos públicos, a racionalização do uso dos recursos materiais, energéticos e humanos, bem como o fortalecimento da cultura de planejamento, avaliação e inovação no âmbito da administração municipal. A criação de um programa permanente e otimização de recursos revela-se alinhada aos princípios constitucionais da eficiência, economicidade e interesse público, podendo gerar impactos positivos na infraestrutura administrativa e na ampliação da capacidade do município em investir em áreas prioritárias, refletindo diretamente no bem-estar da população. No que se refere ao artigo 6º do projeto, que trata da possibilidade da bonificação vinculada ao atingimento de metas de redução de gastos, observa-se que a matéria foi objeto de divergências técnicas entre os pareceres apresentados. De um lado, a orientação técnica do IGAN aponta restrições e forma de concessão de vantagens, e outro, o parecer da Procuradoria-Geral do Município, reconhece a aparente constitucionalidade do dispositivo, com fundamento nos parágrafos 7º do artigo 39 da Constituição Federal, condicionando sua aplicação à regulamentação posterior por decreto, com definição de critérios objetivos e metas claras.
Importa destacar que a análise desta comissão não adentra a exames aprofundados na constitucionalidade estrita do dispositivo, mas avalia seus reflexos administrativos e sociais, entendendo que, desde que observados os limites legais, os princípios da impessoalidade e da transparência, e condicionada à concessão do efetivo cumprimento de metas institucionais, a proposta pode contribuir para o engajamento dos servidores e para a melhoria contínua da gestão pública. Ademais, consta nos autos a declaração do ordenador de despesa, atestado a exigência dos recursos orçamentários suficientes e a compatibilidade da despesa com a lei de responsabilidade fiscal, não se identificando, no âmbito dessa comissão, prejuízo à sustentabilidade financeira ou aos serviços essenciais. Dessa forma, sob a ótica do desenvolvimento administrativo, da eficiência institucional e do interesse social, a proposição mostra-se adequada e pertinente. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 de fevereiro de 2026, vereador Eduardo Rafael Itonmaro, um relator. Nesse momento, coloco o relatório em discussão. Coloco o relatório em votação, vereador Valmor. Voto com o relator. Vereador Márcio. Acompanho o relator. Então, o relatório vai aprovado. Com os votos, então, favoráveis dos membros da comissão, o voto do relator é transformado em parecer favorável. Nesse momento, vamos para o projeto de lei ordinária número 92 de 2025. Tem o relator, é o vereador Valmor Paulo Rexíguio. É contigo, vereador. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Cumprimentar a presença do nosso amigo Maico, que está ali, e cumprimentando o pessoal desta casa. Parecer da CIBES 002-2026, número do processo 0730-2025, data do protocolo 26/11/2025, tipo de matéria, projeto de lei ordinário, número da matéria 092/2025. Relator, Valmor Paulo Rexig. Autor, Poder Executivo. Emenda já mencionada pelo presidente. Primeiro relatório, vem para análise desta Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, CIBES. O projeto de lei 092/2025, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de gratificação de produtividade fiscal por exercício de atividade de fiscalização aos servidores que as exercem e da outras providências. Acompanho o projeto de lei, a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa e designação de relatoria, ata Coparc e impacto financeiro. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina e analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. Este regime é amparado no artigo 37, 22º e nos artigos 39, parágrafo 7º da Constituição Federal
e visa a valorização das administrações tributárias e implementação de programas de produtividade. O projeto visa dar mais eficiência e comprometimento no exercício das atividades fiscais e terá acompanhamento por produtividade individual de cada componente. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação de mérito em plenário, nos termos regimentais. Horizontina, 10 de janeiro de 2026. Vereador Valmor Paulo Rexigl, relator da CIBES. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então, coloco o relatório em discussão. Coloco o relatório em votação, vereador Márcio. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, o relatório vai aprovado por unanimidade de votos, ficando emitido o parecer favorável da comissão. Próximo projeto, projeto de lei ordinário número 003/2026, com o relator, vereador Márcio Fischer. Boa noite a todos. Parecer da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Parecer número 003/2026, número do processo 0031/2026, data do protocolo 27 de janeiro de 2026, tipo de matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria 003/2026, relator vereador Márcio Fischer, autor Poder Executivo. A emenda, o presidente já leu. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei número 003/2026, que dispõe sobre a instituição do programa Novos Horizontes, como programas de políticas públicas para mulheres do município de Horizontina e da outras providências. Acompanhe o projeto de lei e sua justificativa, o plano de trabalho, impacto financeiro, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa e ato de designação de relatorias. Meu breve relatório passa análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas no artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, analise, emite posicionamento e vota nos seguintes termos. Posicionamento. À vista do exposto sob o enfoque estritamente jurídico formal, verificando-se a competência municipal, a iniciativa adequada, a compatibilidade, a constitucional, matéria e a ausência de vícios diretos de legalidade. Voto do relator. Diante dos fundamentos que expostos dessa relatoria, disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 de fevereiro de 2026, relator vereador Márcio Fischer. Obrigado, vereador. Coloco, então, o parecer em discussão. Coloco o parecer em votação, vereador Valmor. Voto com o relator. Também voto com o relator, então o parecer vai aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei ordinário no 004/2026, aonde o relator sou eu mesmo, vereador Eduardo Maro. Parecer da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Parecer número 004 de 2026. Número do processo 032 de 2026, data do protocolo 27 de janeiro de 2026. Tipo da matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria 004/2026. Relator Eduardo Rafael Itman Maro. Autor Poder Executivo. Ementa. Altera o caput do parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 1º e inciso 1º e 4º do artigo 3º da Lei Municipal número 4.375, de 19 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o pagamento de diárias e fixa valores no âmbito do Poder Executivo Municipal de Horizontina e da outras providências. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório.
Vem para análise dessa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social o projeto de lei ordinário número 004/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o caput do parágrafo 4º e 5º do artigo 1º, inciso 1º e 4º do artigo 3º da Lei Municipal número 4.375, de 19 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o pagamento de diárias de fixo valor do âmbito do Poder Executivo Municipal de Horizontina e da outras providências. Acompanha o projeto de lei a sua judicativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, ato de designação de relatorias e impacto financeiro. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas pelo artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, e analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. O projeto de lei ordinário número 004/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, propõe alteração no caput dos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º, do inciso 1º e 4º do artigo 3º da Lei Municipal número 4.375, de 19 de dezembro de 2025, que regulamenta o pagamento de diárias aos servidores do Poder Executivo de Horizontina. A proposição redefine os critérios para a concessão de diárias em deslocamentos intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente nos casos sem pernoite, estabelecendo percentuais diferenciados, conforme a distância percorrida, bem como excluindo o pagamento de diárias para deslocamento inferiores a 40 km. A exposição de motivos destaca que a alteração visa adequar a legislação municipal aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, além de corrigir distorções práticas enfrentadas por servidores que realizam deslocamentos frequentes, com destaque para os profissionais da área da saúde. O projeto foi acompanhado de parecer jurídico número 018/2026, que conclui pela viabilidade jurídica da matéria, com ressalvas de ordem orçamentária a serem analisadas pelas comissões competentes. Compete à Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social apreciar as proposições quanto aos seus impactos sobre a organização dos serviços públicos, o desenvolvimento das atividades administrativas essenciais e o bem-estar dos servidores e da população atendida. Sobre esse enfoque, verifica-se que o projeto de lei número 004/2026 promove ajustes relevantes nos regimes de diárias, buscando assegurar melhores condições de trabalho aos servidores públicos, especialmente aqueles que atuam em deslocamento contínuo e indispensáveis à prestação de serviços essenciais, como ocorre na área da saúde. A redefinição dos critérios de concessão a diárias contribui para a valorização do servidor, evitando que despesas desnecessárias ao cumprimento de suas atribuições sejam suportadas de forma desproporcional, o que impacta diretamente na eficiência e na qualidade do serviço público prestado à comunidade. Do ponto de vista do desenvolvimento administrativo e institucional, a proposta promove maior clareza normativa, reduzindo conflitos interpretativos e alinhando a legislação municipal às orientações dos órgãos de controle, o que favorece a regularidade da gestão pública. No aspecto do bem-estar social, a medida revela-se adequada, pois fortalece as condições de atuação dos profissionais que atendem diretamente a população, assegurando o suporte mínimo para o desempenho de atividades essenciais, sem caracterizar vantagem remuneratória, mas sim verba de natureza indenizatória. Assim, o âmbito da competência dessa comissão, a matéria mostra-se pertinente, oportuna e alinhada ao interesse público, não se identificando óbices quanto aos seus impactos sociais, funcionais ou de desenvolvimento dos serviços municipais. Voto do relator.
Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 de fevereiro de 2026. Vereador Eduardo Rafael Ituanumaro, relator. Nesse momento, coloco o voto do relator em discussão. Coloco o voto do relator em votação. Vereador Valmor. Voto com o relator. Vereador Márcio. Acompanho o relator. Voto, então, do parecer, então vai aprovado por unanimidade. O próximo projeto a ser deliberado aqui, projeto de lei ordinário número 006/2026, com o relator, vereador Valmor Paulo Rexigo. Contigo, vereador. Só preciso consertar ali o projeto 092, eu li ali que era 10 de janeiro, é 10 de fevereiro. Então, seguindo parecer da CIBES 005/2026, número do processo 0034/2026, data do protocolo 27/1/2026, tipo de matéria, projeto de lei ordinária, número da matéria 006/2026, relator Valmor Paulo Rexigo, autor Poder Executivo, emenda já mencionado pelo presidente, posicionamento favorável à tramitação da matéria, relatório vem para análise desta Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, CIBES, o projeto de lei número 006/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 4.096, de 29 de junho de 2022, a fixa valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Horizontina, de acordo com a emenda constitucional número 120 de 5 de maio de 2022. Acompanho o projeto de lei e sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas pelo artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, e analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento: este projeto é para readequar os valores do piso salarial com a emenda constitucional número 120/2022, sendo essa adequação obrigatória ao novo regime constitucional do piso das categorias alteradas à Lei Municipal número 4.096/2022. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 de fevereiro de 2026, vereador Valmor Paulo Rexigo, relator da CIBES. Obrigado, presidente. Muito bem, então eu coloco o parecer em discussão, coloco o parecer em votação, vereador Márcio, desculpa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, então o parecer vai aprovado por unanimidade.
O próximo projeto de lei a ser apreciado agora, o projeto de lei ordinária número 007/2026, aonde o relator é o vereador Márcio Fischer. Contigo, vereador. Parecer número 006/2026, número do processo 035/2026, data do protocolo 27/1/2026, tipo de matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria 007/2026, relator vereador Márcio Fischer, autor Poder Executivo. A emenda do presidente Jaleu. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Dispõe sobre a concessão de gratificação de produtividade por exercício de atividade de fiscalização aos servidores que exercem e dá outras providências. Acompanha o projeto de lei e sua justificativa, plano de trabalho, impacto financeiro, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica dessa Casa Legislativa, ato de designação de relatorias e impacto financeiro. É o breve relatório, passa análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas no artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Analisa, emite posicionamento e vota nos seguintes termos. Posicionamento. O projeto de lei ordinário observa as competências legislativas municipal, a iniciativa adequada à forma normativa correta de constitucionalidade formal e material, a compatibilidade com a lei orgânica do município e com a legislação infraconstitucional vigente, bem como atende às regras técnicas legislativas e aos princípios constitucionais e do direito administrativo, não se verificando óbices judiciais a sua regular tramitação. Voto do relator. Diante dos fundamentos que a resposta dessa relatoria disponibiliza, o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 de fevereiro de 2026, relator vereador Márcio Fischer. Isso aí, presidente. Obrigado. Coloco então o parecer em discussão. Coloco o parecer em votação, vereador Valmor. Voto com o relator. Também acompanho o voto do relator, então o parecer vai aprovado por unanimidade. Próximo projeto a ser deliberado aqui, projeto de lei ordinária número 009/2026. O relator, então, sou eu mesmo, vereador Eduardo Marlon. Parecer da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Parecer número 008/2026. Número do processo 0040/2026. Data do protocolo 28 de janeiro de 2026. Tipo da matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria 009/2026. Relator Eduardo Rafael Itmanmaron. Autor Poder Executivo. Ementa. Concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e fixa o novo valor de referência. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem para análise dessa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social o projeto de lei ordinária número 009/2026, de autoria do Poder Executivo, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e fixa o novo valor de referência. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, ato de designação de relatorias e impacto financeiro. É o breve relatório, passo a análise dos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina e analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. O projeto de lei ordinário número 009/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, concede revisão geral anual, RGA, aos servidores públicos municipais ativos, estatutários e seletistas, inativos, pensionistas, agentes políticos e contratos temporários, no percentual de 3,9%, correspondente à variação do INPC no ano de 2025, com efeitos a partir de 1º de março de 2026. A proposição estende ao índice de revisão ao índice, o índice de revisão ao incentivo financeiro para médico do CAPS 1, 20 horas, e a gratificação especial
de médico da Estratégica Saúde da Família 40 horas, bem como atualiza o valor de referência remuneratório para R$ 471,97. O projeto foi instruído com exposições de motivos, parecer jurídico número 011/2026, que se manifesta favoravelmente à tramitação, e declaração do ordenador de despesas, acompanhada de estimativa de impacto orçamentário, financeiro, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Compete à Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social analisar as proposições sobre a ótica de seus impactos sociais, da valorização dos servidores públicos, da qualidade dos serviços prestados à população e do desenvolvimento institucional do município. Sob esse enfoque, o projeto de lei número 009/2026 revela-se medida de relevante interesse público, uma vez que assegura a reposição inflacionária anual, preservando o poder aquisitivo dos servidores municipais em conformidade com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. A concessão da revisão geral anual contribui diretamente para o bem-estar social, pois valoriza os profissionais que atuam na execução das políticas públicas municipais, refletindo positivamente na qualidade, continuidade e eficiência dos serviços essenciais, especialmente nas áreas da saúde, assistência social e desenvolvimento comunitário. Destaca-se que a revisão possui caráter geral e linear, não configurando aumento setorial ou vantagem remuneratória indevida, mas sim recomposição inflacionária, respeitando o princípio da isonomia entre os servidores. No aspecto do desenvolvimento administrativo, a medida fortalece a motivação do quadro funcional, reduz impactos de defasagem salarial e contribui para a manutenção de um serviço público mais eficiente e comprometido com as demandas da população. Quanto aos reflexos financeiros, conforme documentação apresentada, o Executivo declara que as despesas encontram-se compatíveis com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não ultrapassando os limites legais de despesa com o pessoal, aspecto que afasta prejuízos indiretos às políticas públicas e ao desenvolvimento social do município. Assim, no âmbito da competência desta comissão, a matéria mostra-se adequada, necessária e alinhada ao interesse social, não se identificando óbices quanto aos seus impactos sobre a infraestrutura administrativa, o desenvolvimento municipal e o bem-estar coletivo. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para a posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 de fevereiro de 2026, vereador Eduardo Rafael Eitonmaro, relator. Coloco o parecer em discussão, coloco o parecer em votação. Vereador Valmor. Voto a favor do relator. Vereador Márcio. Acompanho o relator. Então, o parecer vai aprovado por unanimidade de votos. Agora vamos para o próximo projeto de lei ordinária número 10/2026, a ser apreciado aqui pelo... Então, o relator desse projeto, o vereador Valmor Paulo Rexigel. Parecer da CIBS 009/2026, número do processo 0041/2026, data do protocolo 28/1/2026, tipo de matéria, projeto de lei ordinária, número da matéria 010/2026, relator Valmor Paulo Rexigel, autor Poder Executivo, ementa já mencionado pelo presidente. Relatoria vem para análise desta Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, CIBES, o projeto de lei 010/2026,
de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 10/10 de 18 de dezembro de 1990, em seu artigo 22, da outras providências. Acompanho o projeto de lei, a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa e designação de relatoria, ata Coparc e impacto financeiro. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas pelo artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, e analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Segundo posicionamento. Este regime é amparado no artigo 37, 22º e no artigo 39, parágrafo 7º da Constituição Federal e visa alterar e atualizar a tabela de coeficientes por padrão e classe, concedendo aumento linear equivalente a R$ 200 na base de cálculos dos coeficientes a partir de março de 2026, revogando expressa da Lei 3.694/2019 e revogando da Lei número 3.857/2019, que cria padrão intermediário. A medida busca valorização profissional com critério isonômico e ganho real. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 de fevereiro de 2026, vereador Valmor Paulo Rexigl, relator na CIBES. Obrigado, presidente. Ok, então coloco o parecer em discussão. Coloco o parecer em votação, vereador Márcio. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então o parecer vai aprovado por unanimidade de votos. Vamos para o nosso último projeto, então, nesta noite, projeto de lei ordinária número 012 de 2026. Com o relator, então, o vereador Márcio Fischer. É contigo. Parecer número 10/2026. Número do processo 043/2026. Data do protocolo 28/1/2026. Tipo da matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria 012/2026. Relator, vereador Márcio Fischer. Autor, Poder Executivo. A emenda já foi lida pelo presidente. Relatório. Vem a análise dessa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, que altera a Lei Municipal número 1663, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal e da outras providências. Acompanha o projeto de lei e sua justificativa, plano de trabalho, impacto financeiro, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa e ato de designação de relatorias. É o breve relatório, passa análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas no artigo 57 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, analisa e emite o posicionamento dos seguintes termos. Posicionamento. A proposição promove reestruturação normativa e funcional da carreira docente, contemplando, entre outros pontos, atualização de conceitos estruturais da carreira, revisão de regras de ingresso, reconfiguração de níveis de classes, inclusão,
de titulações de mestrado e doutorado como marcos de progressão, valorização remuneratória de professores da formação de nível médio, modalidade normal, redefinição de critérios de promoção e progressão funcional, alteração de vencimento básico e matriz remuneratória e revogação expressa dos dispositivos de leis correlatas. A exposição de motivos registra que a proposta visa modernizar o plano de carreira e reforçar a política de valorização do magistério municipal. O voto do relator. Diante dos fundamentos que expostos dessa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 de fevereiro de 2026, relator vereador Márcio Fischer. Isso aí, presidente. Muito bem, então coloco o parecer em discussão, coloco o parecer em votação, vereador Valmor. Voto favorável ao relator. Também, então, acompanho o voto do relator. Então, o parecer vai aprovado por unanimidade de votos. Concluindo, então, a análise da comissão, pela comissão, né, dos projetos de infraestrutura e desenvolvimento e bem-estar social, e aprovado, então, os respectivos pareceres, os projetos de lei, então, encontram-se aptos a serem, a seguirem, né, pela apreciação e deliberação no plenário, na próxima sessão ordinária desta Casa Legislativa, que está marcada para o dia 18, se eu não me engano, tá? Não havendo mais, então, matéria em pauta, solicito a assessora de gabinete que proceda à leitura da ata número 2, 2026. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, no plenário da Câmara de Vereadores de Horizontina, às 18 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Aberta a reunião, procedeu-se à verificação do quórum, constatando-se a presença dos vereadores titulares Eduardo Rafael Utman Maron, Márcio Fischer e Valmor Paulo Rexigel. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se a análise dos projetos de lei em tramitação nesta comissão, sendo emitidos os respectivos pareceres, ficando assim deliberado. Projeto de lei número 90 do ano de 2025, que dispõe sobre a criação do POR, Programa de Otimização de Recursos no município de Horizontina e da outras providências. Relator, vereador Eduardo Rafael Utman Maron. Projeto de lei ordinária número 92/2025, que dispõe sobre a concessão de gratificação de produtividade fiscal por exercício de atividade de fiscalização aos servidores que exercem e da outras providências. Relator, vereador Valmor Paulo Rexigel. Projeto de lei ordinária número 3/2026, que dispõe sobre a instituição do programa Novos Horizontes como programa de políticas públicas para mulheres no município de Horizontina e da outras providências. Relator, vereador Márcio Fischer. Projeto de lei ordinária número 4/2026, que altera o caput do parágrafo 4º e do parágrafo 5º do artigo 1º, bem como os incisos 1º e 4º, do artigo 3º da Lei Municipal número 4.375, 19 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o pagamento de diárias e fixa valores no âmbito do Poder Executivo Municipal de Horizontina e da outras providências. Tendo como relator o vereador Eduardo. Parecer número 4 de 2026. Só um pouquinho aqui que me perdi já. Parecer número 4 de 2026. Lei ordinária número 6/2026, que altera a redação do projeto do artigo 1º da Lei Municipal número 4.906, de 29 de junho de 2022, e fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias do município de Horizontina, de acordo com a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. O parecer é o número 5 e o relator é o vereador Valmor Paulo Rexigel.
Projeto de Lei Ordinária número 7, 2026, que autoriza o computo do tempo de serviço dos servidores públicos municipais no período de vigência do inciso 9º do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020, nos termos da Lei Complementar número 226 do ano de 2026, que dá outras providências. Relator, vereador Márcio Fischer. Projeto de Lei Ordinária número 9, que concede a revisão anual aos servidores públicos municipais e fixa um novo valor de referência. Relator, vereador Eduardo Rafael Utman Maro. Projeto de Lei Ordinária número 10, que altera a Lei Municipal número 1110, de 18 de dezembro de 1990, em seu artigo 22, e dá outras providências. Relator, vereador Valmor Paulo Rexigel. Projeto de Lei Ordinária número 12, 2026, que altera a Lei Municipal do número 1663, que dispõe sobre o plano de carreira ao Magistério Público Municipal e dá outras providências. Relator, vereador Márcio Fischer. Após a apreciação dos pareceres emitidos pela comissão, referentes aos projetos de lei analisados, foram aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes e, não havendo mais assuntos a tratar, a presente ata foi lavrada e será assinada digitalmente pelos membros titulares da respectiva comissão. Obrigado, Edneia. Nesse momento, então, coloco a ata em discussão. Só para complementar ali, né, das 18 horas, né, isso é regimental, então vai às 18 horas, mas nós tivemos um atraso aí de 1h25 pelo número, né, de projetos que foram debatidos aqui nas outras comissões também. Coloco, então, a ata em votação. Vereador Valmor. Ata aprovada. Vereador Márcio. Ata aprovada. Também aprovo a ata, então a ata vai aprovada por unanimidade de votos. Sendo assim, finalizamos mais uma reunião da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Agradeço a presença dos colegas vereadores, dos assessores dessa Casa Legislativa, ao Maico, né, que eu não citei antes no início aí, que está aí fazendo um trabalho aí. Então, obrigado pela presença também. E aos demais que acompanharam nas redes sociais. Então, muito obrigado a todos e desejo uma ótima semana.